Vamos meditar em uma palavra da igreja, para a igreja, para o povo de Deus. Capítulo 2, e versículo 37 em diante, de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do nosso Senhor: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, diz a palavra do nosso Senhor. Esse texto aqui é um texto maravilhoso, porque na verdade, esse texto aqui diz respeito ao que nós estamos orando para viver. Esse texto diz respeito exatamente àquilo que nós, pela graça de Deus, dirigindo o nosso líder, o nosso pastor, e nos impulsionando a orar e buscar de Deus do alto o que Ele tem para dar para a igreja. E este sentimento vem tomando conta da nossa igreja. Ontem eu estava pregando na mocidade aqui, pastor, antes da vigília, onde estavam a mocidade e os adolescentes, e na hora da oração me impressionou, o senhor estava junto, os nossos adolescentes, abraçados, chorando e orando, pastor Oswaldo. Os adolescentes da igreja. E foi um mover de Deus tão bom, e depois a vigília foi melhor ainda, porque estávamos ali unidos em um mesmo sentimento. No entanto, eu quero pregar nesta noite algo que está no nosso coração. O sucesso da igreja primitiva em detrimento da igreja que está, eu estou falando de uma igreja no modo geral, a igreja silenciosa do século 21. Esta igreja, meus irmãos, quando nós lemos o texto, nós ficamos surpresos quando lemos que quase 3.000 almas foram salvas. Em uma pregação, o capítulo, os versículos antes, vocês verão ali que o Pedro pregou de forma muito maravilhosa, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas foram salvas nessa mensagem da pregação de Pedro. No entanto, meus irmãos, ficaríamos surpresos ao ouvir que isso aconteceu hoje. Ficaríamos perplexos, mas como, aonde? Como isso aconteceu? De uma noite, 3.000 almas em um culto forem salvas. No entanto, esta igreja, meus irmãos, ela entendeu, ela compreendeu qual era o caminho destas coisas. Esta igreja, a igreja primitiva, ela cheia de poder e zelo pela palavra do Senhor Jesus.
ela tinha poder, ela tinha zelo, porque o próprio Senhor Jesus, quando ele fala com Pedro, ele fala: Pedro, tu é uma pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele fala o segredo para Pedro. E o segredo desta igreja é eterno. Ele diz assim: mas Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta verdade tomou conta desta igreja, meus irmãos, porque eles compreenderam o real sentido de um avivamento, de um agir de Deus, de uma transformação de Deus, que se dá segundo alguns princípios que este texto aqui nos ensina. Agora, eu preciso dizer mais uma vez, a igreja que nós conhecemos hoje é uma igreja silenciosa. Uma igreja silenciosa. Eu não estou falando de grito, não é isso. Por favor. Isso aí era no passado. Quanto mais gritava, mais crente ama. Não é assim. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando que você precisa gritar mais alto do que eu. Ou eu preciso gritar mais alto que você. Não, não é isso. Até porque a gente sabe, meus irmãos, que as emoções, elas precisam estar juntas, mas elas não podem estar em primeiro lugar na nossa vida do cristianismo. Mas esta igreja de hoje, a igreja que nós estamos falando, e eu estou falando num contexto geral, a igreja de hoje, ela é silenciosa. Eu vou dizer algo um pouco mais pesado aqui. Ela está vazia. Ela está silenciosa. No entanto, a igreja primitiva era uma igreja de sucesso, porque alguns princípios nós vamos repartir nesta noite, que mostram o sucesso desta igreja. E estes versículos aqui, meus irmãos, que nós vamos decorrer sobre eles, vão nos mostrar aonde é que estava o sucesso. Agora deixa eu dizer uma verdade para você, ainda no nível de introdução. Esses versículos também servem para nos mostrar onde nós podemos chegar se nós colocarmos isso na nossa vida. Se nós implantarmos esse sentimento, pastor Oswaldo, que a igreja está tendo hoje no nosso coração. Se nós buscarmos a Deus, meus irmãos, nós podemos viver o que esta igreja viveu nesse tempo. E podemos dizer em alto tom que pela graça de Deus, nós não vamos ser uma igreja silenciosa, nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque o mesmo Jesus, o mesmo Espírito que atuou naquela época, é o mesmo que atua hoje, pode atuar e pode fazer as mesmas coisas que Ele fazia no passado, através da minha vida, através da sua vida, através da nossa igreja na cidade de Guaíba. Meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca nos atentarmos para aquilo que o Senhor Jesus está fazendo nesses dias na nossa vida. Agora, irmão Eduardo, para com essa introdução. Diz para nós quais são os princípios. O que essa igreja fez para que ela vivesse ou que ela tivesse, aos meus olhos, pelo menos, fosse uma igreja de sucesso, não uma igreja silenciosa. Em primeiro lugar, está escrito na Bíblia, a igreja primitiva desfrutou a promessa do Espírito Santo. Esta igreja, a Bíblia diz, olha o que o versículo 38 diz, Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos repetir? E recebereis o dom do Espírito Santo, diz a Bíblia, porque a promessa vos pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. A igreja primitiva desfrutou da promessa do Espírito Santo, sendo que a igreja de hoje resiste ao Espírito Santo. Agora, meus irmãos, escute o que é viver o Espírito Santo como esta igreja viveu. Primeiro, eles criam em milagres.
E não só criam, eles viviam milagres dia a dia na sua vida. A Bíblia diz, no capítulo 3, que o Pedro e o João subiam o templo para orar depois disso. E quando eles chegaram à porta do templo, chamado Formosa, como diz a palavra de Deus, eles viram lá um coxo. E a Bíblia diz que ele olha para eles, vem cá, tu consegue dinheiro para nós? Ele olha, eu não tenho dinheiro. Mas o que a minha igreja, eu diria isso, o que a minha igreja tem eu te dou. Levanta no nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem levanta, porque eles desfrutavam, meus irmãos, a promessa e o poder do Espírito Santo na vida deles. Ei, escute. Viva a promessa do Espírito Santo que Deus tem para você. E eu vou aprofundar esse tema, meus irmãos. Muitas pessoas hoje, escute bem o que eu vou dizer aqui, resistem ao Espírito Santo. Muitos não creem em milagres e resistem ao Espírito Santo. Com os seus atos, com sua palavra. Eu disse aqui num culto, meus irmãos, que o poder do Espírito Santo é como uma grande cachoeira. Cara, uma ilustração. E aquela cachoeira vem com toda a sua força. E a grande maioria da igreja está olhando a cachoeira cair e não tem coragem de botar uma unha debaixo da água. Todo o poder do Espírito Santo está na igreja. E nós não estamos vivendo isso, porque não estamos crendo que o Espírito Santo pode mudar a nossa vida, mudar o nosso cativeiro, mudar a nossa história. Ele pode fazer isso por você e por mim. Ele pode. E o que eu vi ontem me impressionou, aqueles adolescentes chorando, abraçados, cheios do Espírito Santo. Isso me alegrou muito. Porque eles estão vivendo a promessa do Espírito Santo. E esta igreja, meus irmãos, ela desfrutou esta promessa. Em segundo lugar, agora escute, isso aqui vai pegar você. Vai pegar nós, né? Porque a palavra primeira acho que é para o pregador, né? Depois para a igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, eles prontamente receberam a palavra. Quando Pedro pregou, vocês viram o que o texto diz? Varões, irmãos, o que nós fizemos agora? Porque nós estamos crendo nesta palavra. Nós recebemos esta palavra. Ele disse, olha, agora vão lá, sejam batizados no nome de Jesus. E olha o que Pedro diz, e recebam o dom do Espírito Santo, porque creram na palavra pregada por Pedro. Ei, meus irmãos, olha, não tem nada de novo aqui. Eles prontamente receberam a palavra, mas a igreja que está silenciosa hoje, rejeitam a palavra de Deus. Sabe o que o povo quer? O povo quer bênção, quer grito, quer pulo, quer show. E rejeitam a verdadeira palavra. Agora deixa eu dizer uma verdade muito pesada. Escute o que eu vou dizer agora. Mas você vai se mexer na sua cadeira aí. Esta é a razão de muitos estarem com problemas familiares, com problemas na sua fé, com problemas no seu relacionamento, com problemas na sua vida pessoal, porque estamos rejeitando a palavra de Deus na nossa vida. Aí você diz, mas irmão Eduardo, aí na verdade é uma fila de gente para que o pastor ore e aconselhe. Ei, irmão, por favor, irmão, aceite a palavra, que você vai ver o que o Espírito Santo pode fazer na tua família e na tua vida. Aceite a palavra. A mensagem, meus irmãos, é para mim, é para você. Não vá embora sem crer no que Deus está falando com você e sem obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. Esse é o motivo de muito sofrimento no meio da igreja, porque a igreja lá recebeu a palavra.
Hoje precisamos mais do que nunca crer na palavra, receber a palavra, produzir frutos através da palavra, ser transformado pela palavra. E agora escute o que eu vou dizer: o diabo foge da sua casa. Agora, se essas coisas não acontecem, vou repetir: problemas familiares, problemas financeiros, problemas da fé. Porque não recebem a palavra. E esta igreja aqui, meus irmãos, recebeu a palavra de Deus. E aí eu vou dizer para você o seguinte: eu disse ontem na mocidade sobre outro tema. Esse povo aqui era perseguido, né, pastor? Oh, esse povo aqui era perseguido. E a Bíblia diz nesse texto aqui que Deus ia acrescentando para eles. E houve um momento da igreja que o sangue era derramado e esse povo não corria, viu? Esse povo se manteve. Eles creram no Senhor Jesus. E a história me diz, e você também sabe da história, que muitos morreram, muitos sofreram. E você sabe que quanto mais sangue caía, mais Deus dava para eles. Sabe por quê? Porque eles creram que Jesus estava na frente desta igreja. Eles creram quando Jesus falou para Pedro: Pedro, não se preocupe, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Mas é necessário crer e viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, se não viver isto, eu sempre digo, vou dizer, o evangelho não é mágica. Não é como os desenhos e os filmes. Que você vai encostar a fada lá, né? Fada madrinha, assim que se diz. Vai lá e encosta. Plim! Tudo se transformou. O evangelho não é isto, meus irmãos. O evangelho é a palavra aqui dentro de nós. E ela produz frutos. E o Espírito Santo tem cuidado daqueles que recebem a palavra, que vivem a palavra, que estão de acordo com a palavra. Jesus está com eles. Agora, vejam bem, hein? Isso aqui é uma comparação com a igreja, e eu não estou, escute, viu? Eu não estou falando da igreja em si, eu estou falando da igreja de modo geral, viu? É o contexto que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas já não querem essa doutrina. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas fazem para eles líderes e Deus de qualquer forma. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que as pessoas não oram, as pessoas gostam de shows. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, onde a fé dos crentes é rasa e vazia. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que na mente dos crentes já não vem revelação, já não tem intuição, já não tem comunhão. Sabe por quê? Porque erramos o alvo. Desculpe eu estar gritando aqui, porque essas coisas nos emocionam. A verdade, esta igreja aqui, ela achou o alvo, por isso foi uma igreja de sucesso. Por isso, eles venceram em meio à tribulação. Agora, imagine bem, se Deus deixa acontecer com nós só, não vou dizer nem 1%, pastor, 0,1% do que esta igreja foi perseguida. Domingo que vem, está vazio esses bancos aqui. Porque os crentes de hoje não aguentariam o que eles aguentaram no passado. Mas sabe por que eles suportaram? Porque eles creram na palavra e no dom do Espírito Santo. Hoje as coisas acontecem na nossa família, a gente não tem coragem mais de botar o joelho: Senhor, eu repreendo isso aqui, não é daqui. Eu repreendo em nome, não, a gente não faz. A gente vive, a gente aceita, a gente convive muitas vezes com as armas do diabo na nossa família, e nós estamos com os olhos fechados e não temos coragem. Sabe por quê? Porque falta-nos experiência com o Espírito Santo para repreender essas coisas da nossa família. Em terceiro lugar, e aí, acho que nós estamos vivendo isso aqui, ó. Em terceiro lugar, eles permaneceram firmes na sã doutrina. De quem? De quem? De quem?
De quem? Dos apóstolos. Aí o segredinho, viu? Não de qualquer falso obreiro por aí. Que você não conhece a vida dele. E ele fala algumas palavrinhas bonitas. Nossa, que homem de Deus é este? Eu vou sair correndo daqui, vou lá ouvir ele, mas você nem conhece ele. E agora eu vou dizer outra coisa, viu? Às vezes, não você, por favor, não você. Muitos levam maldição para dentro da sua casa. Porque vão atrás desses homens. Porque ouvem esses falsos profetas por aí, que vêm comer muitas vezes na sua comida, e nós não estamos dando conta. Escute, essa igreja aqui, ela ouvia os apóstolos, porque elas sabiam quem era eles. Eles conheciam Pedro, eles conheciam João, eles conheciam Paulo, eles sabiam quem eram esses homens em toda a história da igreja. Quando eles já sentavam, sabia eles que estava falando ali homens chamados, aprovados e provados por Deus. E aí o segredo é tremendo. Aí sabe o que Deus faz? Vou salvando, vou curando, vou resgatando, vou fazendo, porque a igreja está fazendo a minha vontade, então eu vou abençoar com toda a sorte de bênção este povo. Eles cresciam na sã doutrina. Hoje, porque eu sempre tenho que fazer um contraponto, minha gente. A mensagem é assim. Há um ponto e um contraponto. O contraponto é que hoje muitos abandonaram a sã doutrina. Eu vou falar um pouquinho agora aí. A sã doutrina tem a ver, inclusive, até com a minha vestimenta, pastor. Uma doutrina sadia. A sã doutrina tem que ver com o meu procedimento com a minha mulher. A sã doutrina tem a ver com o meu procedimento com meus irmãos. A sã doutrina traz para mim uma vida equilibrada em todas as áreas da minha vida. A sã doutrina traz para a igreja uma vida feliz, uma vida tranquila. Sabe por quê? Porque a sã doutrina traz uma vida saudável, porque você está ouvindo e obedecendo e sendo transformado pela palavra e pela vontade de Deus, ensinada por homens que são chamados por Deus. Tudo que você tem a receber, irmãos, é ser transformado pela sã doutrina. E aí a gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente, desculpe minha expressão, tanta gente falando um monte de bobagem. Porque há dois tipos de doutrina, de ensino, na igreja moderna. Há teologia informal muito no meio dessas igrejas. Sabe o que é a teologia informal, irmãos? Teologia informal é aquela que o irmãozinho, não, ele tem uma experiência, então ele diz uma palavra, e aquilo pega. Aquilo já passa a ser uma verdade. Você quer ver? Bota a mão no ombro, não bota. Bota a mão no teu irmão aí e profetiza para ele. Isso é teologia informal. Você quer ver? Vamos lá no monte da cidade, vamos profetizar bênção para a cidade. Ô, minha gente, não são assim, as coisas de Deus não são assim. Isso não é sã doutrina, isso é mal doutrina. Essa doutrina, meus irmãos, traz uma vida equilibrada através do ensinamento desta maravilhosa palavra doutrina. E quais as doutrinas que os apóstolos ensinavam? Vou dizer para vocês, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do amor, a doutrina do arrependimento, a doutrina da comunhão, a doutrina da adoração, a doutrina, meus irmãos, de suportar uns aos outros, a doutrina da oração, do amor a Deus, a doutrina da paz, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Jesus. É essas doutrinas que nós precisamos para a nossa vida. E aí, o sucesso desta igreja era tremendo, porque eles viviam a sã doutrina. Agora, graças a Deus, nós aqui estamos vivendo isso aí. Nós estamos lutando para viver estas coisas.
Isso é maravilhoso, porque quando essas coisas começarem a se encaixar, escute, a Bíblia diz, é a minha Bíblia que não sou eu, Deus vai acrescentar para nós. Vai dando, vai salvando, vai curando o povo, vai deixando você saudável, a tua família, a tua vida, porque a sã doutrina faz a diferença na vida do crente. Deixe-me mais um pouquinho, já são quase 15 para as 9. Em quarto lugar e último lugar, a igreja primitiva permaneceu unida. E os crentes apoiavam sua igreja, em vez de fugir dela. Eles apoiavam a igreja. Olha só o que a Bíblia diz, isso aqui é muito interessante. Quando a Bíblia diz ali, meus irmãos, que eles vendiam as suas propriedades, porque aquele tempo estava muito difícil, era muito aperto. Graças a Deus, hoje não é assim, não é? Nós não precisamos vender todos os carros, o teu carro, a tua casa, repartir, a não ser que Deus mande. Mas se Deus não mandar, por favor, não faça. Mas eles repartiam, meus irmãos, porque o irmão do lado estava passando por muita necessidade. E aí, meus irmãos, olha só o que a Bíblia diz, de todos os que criam, estavam unidos e tinham tudo em comum. Eu mostrei hoje para a mocidade algo bem interessante. Elas vão lembrar. Eu pedi para uma das meninas vir aqui me empurrar. Vocês lembram, né? Eu disse para uma das meninas, sobe aqui, era a filha do Márcio, me empurra. Aí ela me empurrou. Se eu forçasse, ela não conseguiria. Eu disse, agora vem mais 3 ou 4 e me empurrem. Os 4, 5 conseguiriam me empurrar. Enquanto um sozinho não consegue, mas 5, 6, 10, 20, 30, 40, 100, 200 conseguem empurrar. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Nós precisamos estar unidos no mesmo sentimento, porque nós estarmos assim, meus irmãos, a sua luta, ela fica menos pesada, porque eu estou ombreando com você, orando com você. Agora, se nós não estivermos unidos, como eu vou saber se você está com dificuldade ou não? Como a igreja vai ajudar você se cada um anda para um lado? Agora, se nós andarmos juntos, unidos, meus irmãos, eu vou dizer de novo, não há demônio que fica na frente da igreja. Porque um povo unido, orando, com o mesmo sentimento, Jesus. Olha, meus irmãos, nós vamos desfrutar tantas coisas que a minha mente até não tem nem ideia, nem alcance do que Jesus pode fazer se nós estivermos unidos no amor, na esperança, na doutrina, no ensino, nas orações, na comunhão, no partir do pão, na ceia, nos cultos, juntos, unidos, repartindo, ajudando, orando. O Espírito Santo vai nos encher e nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus. Agora, esta igreja tinha 5 verdades, eu vou encerrar aqui, só nesse texto. Primeiro, essas pessoas queriam o sucesso espiritual. Porque elas poderiam dizer o seguinte, não, vou ficar aí, não vou me envolver com esses crentes aí. Eu não vou me envolver. Não vou orar, não vou me envolver. Não. Essas pessoas queriam o sucesso. Eles tinham unidade entre si e comunhão uns com os outros. Estas pessoas não ficavam com raiva, né, da igreja. Eles amavam, esse é o nosso problema. Eles amavam a igreja. Eles trabalhavam como um só. Como um só. E eu achei tão bonito ontem a mocidade e os adolescentes juntos no culto. Olha, minha gente. O mundo está tão complicado, está tão difícil. Não corra só, não fique só, não lute só. Há um povo aqui, juntos, nós somos irmãos. E temos esta palavra, o Espírito Santo, para nos conduzir pelo melhor caminho. Vamos andar juntos, vamos orar juntos,
vamos evangelizar juntos, vamos chorar juntos, vamos fazer a nossa parte juntos, que a Bíblia diz que Deus vai acrescentar aqueles que iam sendo salvos, porque Ele é o dono da obra e o dono de tudo e de todos. A nossa parte é fazer a sua vontade. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar e vamos orar. São 8:45, temos tempo para orar. Esse mesmo que tu cantou aqui. Esse mesmo. E irmãos, eu sei que o Espírito Santo falou com você, porque tudo que eu falei aqui é de Deus para a nossa vida. Eu sei que talvez falte espaço aqui. Eu não vou fazer um convite para os irmãos que estão enfermos. Não. Eu quero fazer um convite para a igreja toda. Os irmãos, as irmãs, os jovens, adolescentes. Para que nesta noite, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, Deus vai fazer muitas coisas no nosso meio. Você crê nisto, irmão? Você está crendo comigo? Levante a mão quem crê comigo nisto aí. Vamos viver um tempo de Deus na nossa vida. Eu quero convidar você, esses irmãos que levantaram as mãos aí comigo. Vamos orar aqui? Vamos fazer como a igreja fez? Vamos orar juntos esta noite? Talvez falte lugar, mas se você puder, venham todos se puderem, não tem problema. Vamos cantar enquanto os irmãos saem do seu banco e vamos orar juntos nesta noite, neste lugar. Sobre ti o Espírito Santo. Isto. Vamos orar juntos. O Espírito Santo vai nos encher hoje, hein? Vai batizar hoje, hein? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Glória a Deus. E o poder do Altíssimo te envolverá. Há lugar para todos, há lugar para todos. Tua alma viverá. Aleluia! O Espírito renovará. Abra o espaço, porque há lugar para todos nesta noite. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Tua alma viverá. Aleluia! Ele está aqui, meus irmãos. Teu Espírito renovará. E em teu corpo tudo novo se fará. Aleluia, é noite de buscar a Deus. É noite de buscar a Deus. Do Espírito sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. E o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele é o que adorna a igreja. É Ele que enche você. É Ele que fortalece você. Jesus está aqui, é o que liberta o homem do pecado. Jesus é o que deixa o homem livre. E hoje tem faltado liberdade. Há muitos presos no pecado, presos nos vícios, presos, meus irmãos, em coisas que o homem não consegue sair, porque só Jesus tem poder para libertar o homem. E a vida que você está vivendo, viva no Espírito Santo, na comunhão com Deus, na oração. Nós vamos orar agora. E os irmãos que ficaram aí, por favor, vamos orar juntos, vamos orar pelos irmãos, vamos orar por esse avivamento,
Vamos orar por um avivamento, igreja? Você concorda comigo, irmãos? Vamos orar juntos, então, pelo avivamento nesta noite, para os nossos dias, para a igreja de Guaíba. Vamos orar pelos nossos irmãos, Pai. Nós estamos orando nesta noite. E desde ontem, Senhor Jesus, nós estamos orando, buscando a Tua face, porque o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, ele está voltado à busca de um avivamento, a busca, meu Senhor, de uma vida transformada, uma vida, Senhor, que faz sentido no mundo espiritual, uma vida, Senhor, que não é vazia, uma vida, Jesus, que muda aqueles que estão à nossa volta. Nós estamos orando como igreja, pelo avivamento, pelos dons do Espírito Santo. Nós estamos orando como igreja, meu Senhor, para que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo, para que os irmãos, meu Senhor, coloquem o Teu reino em primeiro lugar, coloquem a Tua vontade em primeiro lugar. Mas nós entendemos, meu Senhor, que isto é uma batalha no mundo espiritual, que existe uma batalha no mundo espiritual, que o diabo e seus demônios se levantam contra a igreja, contra os irmãos, mas nesta noite, nesses dias, nós estamos unindo a nossa fé, nós estamos orando, crendo que só Tu pode libertar, dar graça, restaurar, encher de graça, só Tu, Jesus, é o dono desta obra. Por isso nós estamos orando. E oramos nesta hora pelos irmãos que estão aqui. Eu te peço, ó Espírito Santo, trabalha na vida de cada um. Espírito Santo, vem nos convencer a voltar para a oração. Só Tu, Espírito Santo, pode nos convencer. Por isso nós oramos, Espírito Santo. Nos convence, trabalha em nós, para que possamos orar mais, buscar mais, consagrar mais, servir mais, estar à Tua disposição muito mais. Ajuda esta igreja, nos ajuda como igreja. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, e este sentimento não vai sair do nosso coração, até que do alto venha, Senhor, aquilo que nós estamos buscando como igreja na cidade de Guaíba. Adore, adore, adore Ele. Tua alma Adore viverá. Adore. Teu espírito Jesus, renovará. E em teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará.